Eduardo Dallamura, do Carmo. Isso aí. Irmão do GG, filho do João do Carmo, pai da Júlia, da Giovana, esposo da Carla. Pronto, esse é o currículo mais importante, né? Aí, botafoguense. Né? E botafoguense. Eu não queria falar isso que pode pegar mal, mas tudo bem. Né? Uma amizade de 30 anos de amizade. Já tem isso tudo mesmo. 30 anos de passa, amizade. Né, passa muito rápido. Dudu, além de empresário, sócio, diretor, proprietário, junto com seu irmão, com o GG, da Casa do Silencioso, que faz 50 anos agora. 50 anos de empresário, empregando gente, tendo dor de cabeça que a gente tem no Brasil, né? Indo e voltando, 50 anos de empresariado, né? Fundado pelo querido João do Carmo, né? Que a gente tem tanta saudade dele, lembra dele toda hora com aquelas músicas. De felicidade. Hoje um empresário de sucesso, investidor e hoje também primeiro vice-presidente da Find, né? Dudu, uma honra ter você aqui para a gente conversar um pouco sobre mercado, sobre pessoas, sobre como vencer essas dificuldades, aquelas que são possíveis vencer, né? Mas eu tenho uma honra com você aqui comigo, inaugurando esse projeto, um projeto digital que a gente começa a partir de hoje, e falando daquilo que você fala dormindo, né? Se você estiver dormindo, você fala bem sobre esse assunto. Então seja muito bem-vindo. Honra é minha. Seja muito bem-vindo. E fala pra gente um pouquinho, Dudu, primeiro dessa sua trajetória da Casa do Silencioso, depois a gente fala um pouquinho de mercado. Beleza. Bom, a Casa do Silencioso nasceu de uma vontade enorme que meu pai tinha de morar num lugar que tivesse mar, que ele gostava do mar. A gente é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde meu pai começou a vida, depois virou comerciante lá. E sempre a nossa praia do Mineiro mais próxima, né? Do Mineiro mais humilde, é realmente o Espírito Santo, que é mais perto. Então a gente vinha sempre, né? Pegar a praia daqui. Naquela época a gente carregava mesmo a areia da praia, a água do mar, lá para os outros mineiros ver lá, que não podiam vir na praia, né? Então é uma história muito, muito interessante. E meu pai se encantou com o mar. Mas depois de um certo período nós fomos para BH, ele teve um outro movimento empresarial para BH, que durou 6 meses só, não deu, e ele decidiu, vou para o Espírito Santo, né? Então, ele tinha um sócio, que era o sócio dele desde quando ele começou a ser um empresário lá em Juiz de Fora, e eles vieram para o Espírito Santo. E aí o sócio dele ficou por um bom tempo, vou resumir, né, para a passagem ficar rápido. De um certo tempo o sócio dele queria voltar para Minas, então eles fizeram um acordo entre eles, naquela época que bigode, né, fio de bigode valia. Então é o seguinte, você volta para Juiz de Fora, montou um ferro velho lá, meu pai aqui tinha uma oficina, e já trocava silencioso aqui, que é uma coisa que no Espírito Santo trocava só em concessionária. Então, lá em Minas já trocava no paralelo, que era muito mais barato e tal. Então, eles vieram com essa ideia, mas também tinha uma oficina de lanternar carro, comprar carro batido, lanternar. E o Evaristo, depois de um certo tempo, voltou para Minas. Não quis ficar aqui e eles continuaram. E o Evaristo vendeu a parte dele para o pai dele. Depois meu pai comprou a parte do pai dele. E eles tinham no fio do bigode. Se não der certo lá, eu te dou apoio aqui. Legal, e se não der certo aqui, você me dá apoio lá. E isso ficou na história e aconteceu. Maravilha. E aconteceu de fato, isso não tem demérito a parte que a gente vai comentar, não vou citar nomes. E aconteceu. O meu pai, então, veio aqui, comprou depois a parte do pai dele, que já era muito de idade, São Antônio, e foi em diante caminhando a Casa Silencioso, depois abriu uma segunda loja, a terceira. E o Evaristo também foi muito bem em Minas. Aliás, o Evaristo teve um sucesso muito grande lá em Minas, né? E assim, empresarialmente ele cresceu demais e tudo. Depois as coisas mudaram, até que um certo tempo o meu pai falou: Evaristo, está na hora de cumprir o saco, volta para cá. Trouxe ele de volta, né? E aqui ele morreu aqui, inclusive, tem pouco tempo também, morreu logo depois do meu pai, era muito doente. E aí meu pai cumpriu a promessa, trouxe ele para cá, deu apoio a ele para ele continuar aqui a vida dele, os filhos dele continuam aqui e tudo. E são amigos da gente até hoje. Então, esse foi o sonho, né, de vir para o Espírito Santo, foi da praia. O acordo do fio do bigode. E ontem, meu pai já é falecido, né? Ontem eu fui com o presidente Baraona numa fábrica lá perto, antes de Jacaraípe um pouco, visitar uma fábrica e passei em frente ao cemitério onde ele está, né, que é o Parque da Paz lá de Laranjeiras, né? Sim. Naquela região. E eu lembrei que ele queria ficar naquele que tem lá em Ponta da Fruta, que é de frente para o mar, que ele queria morrer de frente para o mar. Então vamos ver se a gente ainda cumpre essa promessa. Lógico. Tá. Mas essa é a história. Então a Casa Silencioso cresceu, né? Meu irmão também trabalha desde os 16 anos lá. Eu depois dos 17, meu irmão tem 2 anos e meio a mais do que eu. Então sempre trabalhamos com isso, sempre motivamos isso. Meu sonho era ser médico.
né? Eu acho que o médico está mais próximo de Deus, eu sempre achei isso, por isso eu queria ser médico. Já teve mais, já teve mais. Não, a gente sabe que tem de tudo, mas o médico, as milagres que ele faz. Sim, lógico. Agora, recentemente, a gente viu. E nós estamos vivendo isso lá com a Tinha, né? Com o GG e tudo, né? Então, assim, e aí... Dois milagres. Otinho e GG, verdade. E aí, cara, eu, faltando uma semana para me inscrever no vestibular, meu pai me convenceu, aí, em vez de fazer medicina, e eu acho que eu passaria bem, estudava muito, e fui fazer administração de empresa e continuo aqui. Não me arrependo de nada, né? São vidas também, a gente pensa que sempre o nosso é o mais difícil, o dos outros não tem dificuldade. Lógico, mas todo mundo sabe que a dificuldade é para quem produz, para quem quer fazer direito e tal, realmente não é fácil, né? Realmente. No nosso país, que a gente pode entrar depois em alguns detalhes aqui, nosso país tem uma peculiaridade de quem produz é penalizado, né? Então, mas vamos em frente, é isso aí, é o que nós temos. Não, legal. E Dudu, nessa trajetória de 50 anos, muitos desafios, né? Financiamento, violência, impostos. Hoje nós temos vivido esses desafios também, mas tem uma coisa batendo muito na porta do empresário, que é a questão da mão de obra. Sim, isso aí, só se fala nisso, só falamos nisso hoje. Como é que você está vendo isso? Você tem visto alguma saída para isso? Cara, eu tenho um amigo, né, que eu trabalhei com ele, foi o vice financeiro dele, que é o empresário Léo de Castro, muito conhecido aqui no Espírito Santo. Sim. E uma vez, numa reunião dessas assembleias, todo mundo reclamando de mão de obra, ele falou, gente, ele é um cara muito, né, ativo, tem uma opinião sempre muito boa, muito forte. Ele falou, gente, para de reclamar. Esse é o novo normal. Aonde você tem indústria que pode mecanizar, automatizar, automatiza e substitui. Não tem. Esse é o novo normal. O perfil mudou e tal. Então, de lá para cá, a gente vem passando por vários estudos. Eu, de vez em quando, participo de alguns eventos, algumas oficinas sobre isso. Realmente mudou. O mercado mudou. Até recentemente eu fui num evento do IBEF, né? E achei interessante, assim, demais. Vou tirar só essa frase. Teve uma pessoa, eu não lembro o nome do instituto, que fez a pesquisa, é um instituto internacional, com 2 bilhões de pessoas no mundo. Caramba! 2 bilhões. E deu que as pessoas mais queriam no atual momento? O salário sempre em primeiro lugar. Né? O cara quer um bom salário, isso aí não foge muito do trivial. O segundo, de ele trabalhar numa coisa que ele goste, que ele esteja com vontade de fazer. E o terceiro, que tem a flexibilidade. O terceiro varia um pouco em outros fatores, mas a flexibilidade está sempre presente. Então, esse é o novo normal. Então, ou a gente arruma um jeito, e as pessoas estão procurando esse jeito, de atrair essa mão de obra desse jeito, né? Ou senão, e também tem a questão da pejotização, muitos jovens, principalmente hoje, né, nas faixas de trabalho, não querem carteira de trabalho assinada mesmo, com horário, com tudo, querem pejotizar e é uma série de coisas. Por isso cresceu muito, né, o serviço de Uber, esse pessoal que não quer ter carteira assinada no horário de Uber, de entrega de alimentos, né? Então, é o novo normal. E a gente tem que se adaptar a isso, fazer uma atratividade para que esse pessoal venha com engajamento, porque também não adianta vir sem engajamento, tá ali só para ser uma passagem, não resolve o problema das empresas. Nós precisamos de aumentar a nossa produtividade. E assim, nessa questão de pessoas, você tem visto, porque tem muita reclamação dos empresários que assim, mas eu marco 10 pessoas, na entrevista aparecem 7, no dia para trabalhar aparecem 2, depois do dia seguinte um já não vai, o outro acontece de o cara trabalhar. Eu tive um cara, contratei uma pessoa, né? Em respeito à pessoa, e trabalhou um dia, no outro falou, Dudu, não é isso que eu quero, não. E a gente já vê isso aí muito, Instagram e tal, etc. Então, assim, realmente estamos vivendo um momento diferente, a gente precisa entender esse momento, né? Pra gente, tem uma série de programas, né? A gente fala também dos programas sociais, eu não sou contra os programas sociais para quem realmente precisa, mas eu acho que ele passou um pouco do ponto ideal, na minha visão. Do limite. E agora estão vindo programas interessantes, inclusive, que eu já tinha falado isso há um tempo atrás, escutando de uma pessoa que é do Ministério do Trabalho de Brasília, num evento que a gente fez aqui, que o Bolsa Família, ou um programa social, não vou falar de Bolsa Família, tem vários, né? Vários. Um programa social seria também interessante aplicar para aqueles que trabalham, né? E dar um tempo de a pessoa ali no trabalho não precisar mais ele sair, comemorar a saída, não a entrada dos programas, né? Sim. E isso está acontecendo. Existe hoje uma portaria junto com o Ministério do Trabalho, né? A Federação das Indústrias já vai começar, vai entrar nessa portaria, nesse módulo, de que a pessoa que está
num programa social do governo federal, estadual, às vezes até municipal, que ele possa trabalhar, ele não perde o benefício, e ele tem um ano para sair do benefício. Então, em um ano, se ele continuar empregado e tal, aí ele vai perder o benefício. Então, naquele período ele não perde. Então, ele é um aumento de renda, é um estímulo para que ele venha para o mercado de trabalho. O Espírito Santo tem 380 mil famílias, falando do Estado, 380 mil famílias que recebem algum tipo de auxílio. E, normalmente, esse aí é um número federal. Isso é fora estadual, fora municipal. Certo. Então, assim, eu calculo na minha cabeça, não perguntei isso à pessoa que apresentou, que é do Ministério do Trabalho, e que deve ter na faixa de 1,5, na média, né? Estão fazendo de média, não existe meia pessoa, 1,5, 2 pessoas nessas famílias que podem trabalhar. Sim. Então, nós estamos falando de 700 mil empregados, pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho. E isso pode ser um alento também, né, de que a pessoa, para não perder, ela está protegida do benefício. Se eu arranjar um emprego, eu perco o benefício. E aí acaba não indo, né? Esse aqui está seguro. A gente vê aí, por exemplo, colheita de café, os caras, as pessoas que recebem, no interior principalmente, que recebem esse auxílio, eles querem até trabalhar e colher o café, mas eles não querem que assine a carteira. E é um período que existe uma fiscalização muito grande do Ministério do Trabalho, e o cara também não quer, sem carteira assinada, correr o risco, né, de trabalho escravo, essa coisa toda que a gente ouve falar. Então, é assim, tem que achar um meio termo disso. Tem que ter um caminho. Não, tem que ter um caminho. Um caminho só para um lado não resolve. É isso que nós temos que fazer. Essa modalidade da pessoa que tem um programa social qualquer poder trabalhar sem perder o programa social é uma grande coisa, uma grande saída para uma parcela. Talvez uma parcela não queira, mas outra vai querer, e dali pode se desenvolver mais, né? Porque espaço tem para trabalhar, tem vaga, em vários segmentos tem vaga sobrando para trabalhar, não é isso? Mas tem empresas que não abrem as portas porque não tem gente, né? Eu mesmo, eu fechei 2 lojas minhas, eu tinha 10 lojas, fechei 2 lojas. Um dos motivos foi exatamente não ter gente para trabalhar. Aproveitei aquele pessoal ali das lojas para outras lojas e mesmo assim tem dificuldade de mão de obra ainda. Difícil, né? E a sua atividade, por mais que você automatize, ainda tem muita coisa que é manual. Não, a pessoa tem que ir na mão. A minha especificamente não tem muito como automatizar muita coisa, né? Existem máquinas que semi-automatizadas para trocar um pneu, para fazer alguma coisa, mas tem coisas que é manual, não tem como. Você vai mexer na suspensão, no motor de carro, um robô não desmonta aquilo, não tem como fazer. Pelo menos ainda não. Então, é uma atividade industrial, mas é uma atividade industrial que precisa, assim, de mão de obra quase que artesanal em alguns casos. Então, não tem muito o que fazer. Diagnóstico, ok. Os carros hoje, né, você põe lá um scanner, o scanner ele vai lá e lê tudo ali, quase tudo, dá uma dica onde pode ser o problema, ou até indica diretamente qual é o problema do carro. Mas precisa de ir lá para fazer a intervenção, né? É como na medicina, já tem algumas coisas feitas por robô. Sim, mas nem tudo vai poder ser feito por robô, né? E me fala uma outra coisa também. Pegando essa atividade sua que serve para várias outras. Era uma coisa muito ligada a homem, o mecânico, o soldado, era só homem. Hoje nós estamos vendo também um crescimento das mulheres ocupando essas profissões, essas vagas. Como é que é isso? Como é que você está acompanhando isso? Cara, eu já tive mulheres na mecânica, na operação mecânica. Na ponta? Há um tempo atrás. Hoje eu tenho uma certa dificuldade, até porque as mulheres elas se aperfeiçoaram, estudaram, melhoraram, e elas começam a tomar uma posição já realmente um pouco de comando. Lógico que não é uma regra única, né? Existem exceções, daquelas também que não estão preparadas. Mas, em geral, assim, hoje eu tenho, vou te falar, na minha empresa, mais de 10% de mulheres, e algumas que eu posso entregar a empresa na mão dela, ela toca sozinha, aliás, já fazem isso, gerenciam lojas minhas, então, assim, e com muita competência. Né? Eu tenho até uma, não vou até citar o nome aqui, que ela, além de fazer tudo, se precisar, ela faz até a parte mecânica, ela sabe fazer. Se precisar de faltar ou tiver, ela sabe fazer. Então, é muito interessante. Bom, né? Tem se investido muito nisso. Né? O próprio Senai tem feito curso junto com outros, né, de específico de um público trans, curso que já saem todos empregados, de mulheres, especificamente de mulheres. Então, assim, a gente tem atuado muito porque existe um banco de empregos maravilhosos das mulheres
que estão aí disponíveis, que deixaram só de ser dona de casa. Sim. E isso já mudou muito, né? Muito, com certeza. Em todos os lugares que a gente vai, as mulheres hoje têm cargos de competente, tanto quanto... Mas na mecânica realmente tem sempre esse estigma, né? Na operação ainda é muito masculino. Mas tem espaço para isso mudar, com os carros elétricos agora, por exemplo, né? Que não tem aquela pegada mais de graxa, vamos dizer assim, né? De graxa, de desmontar um motor inteiro. É mais troca, substituição de peças e tudo. Eu acho que isso vai ser muito atrativo para elas também. E vai ser interessante para os jovens e para elas. As mulheres, elas chegaram com muita força no mercado de trabalho, são competentes, são sérias, são detalhistas. Elas têm, inclusive, muitas vantagens sobre o homem. Muitas, né? E acho que é porque determinadas coisas ainda depende muito de uma força física, né? Então, você entrar no negócio, né? E mexer, pegar um peso, ou numa mina, ou pegar um... E aí a mulher vai levar um tempo fisiologicamente, se é que ela vai chegar nesse ponto, para adquirir essa compleição física. Muito, né? E me fala uma coisa, nós temos hoje também, acompanhado aí pelo Brasil inteiro, lá fora também, você tem essa experiência, o Dudu, pessoal, homem super, além de empresário, super viajado, conhece todos os continentes, várias vezes para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, tem uma experiência muito grande no exterior também. Como é que você está vendo as novas gerações? Então, as novas gerações... porque nós vamos precisar de mecânico, de açougueiro, de pintor, né? Ainda precisamos, né? Você sabe, lá fora, nos Estados Unidos, sabe como é que é? O equipamento faz quase tudo, mas em vários países ainda não. Como é que você está vendo a chegada dessas novas gerações? Eu vou falar aqui, sei lá, de 35 para baixo, mais ou menos, idade, para essas profissões, açougueiro, pilotar um trator, etc. Cara, o Brasil tem muito a evoluir ainda. Se você falar em comparação a alguns países, principalmente, né? Eu acho que assim, é um dilema mesmo para a gente que é empresário e tudo, mas eu acho que essas profissões elas vão se especializar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma oficina mecânica como a minha, uma casa que troca pneus, faz suspensão, etc. Só aceita por agendamento, assim como as concessionárias fazem no Brasil. Então, eu fui numa concessionária, um amigo meu deixou para fazer a revisão do carro dele lá na Pensilvânia, deixou para fazer a revisão do carro dele numa concessionária, quando eu chegasse para ele ver, para mim ir lá ver como é que é. Mas eu fui em várias outras oficinas, na Alemanha, em vários lugares. Então, o que acontece? No Brasil não, é muito pulverizado. Então o cliente escolhe, se ele vai aqui numa loja, estiver cheia, ele vai numa outra, tem 10 na frente, etc. Isso vai ter que, uma hora, ter uma seleção. E aí o que acontece? Com horário marcado, com essa concessionária, por exemplo, ela tinha uma pessoa que cuidava do estoque de peças. Pra você ter uma ideia, devia ter mais de 1.500 carros no pátio. Para você olhar um carro lá, a mulher fala assim, qual carro que você quer? Uma SUV? Você vai na rua tal, do estacionamento, rua... Lá você entra na SUV, a chave tá lá, liga o carro, vê o que você quer fazer. E aquele que você escolher, você me fala, a gente filtra para lá e escolher o carro. E aí na parte da oficina, ele deixou... A parte da oficina é o seguinte, o mecânico recebeu o carro dele, né? Fez a revisão do carro. Quando a gente voltou para buscar, na parte da tarde, eles ainda estavam lavando o carro. Ele ainda faz tudo, ele faz da ponta, do início ao fim. Com agendamento. E aí, o que acontece? Uma valorização salarial grande. Sim, lógico. Onde você tem 8 funcionários, às vezes 2 operando, 4 não operando. Lá não, você vai ter dois funcionários, tinham 2 mecânicos, para atender as revisões de uma concessionária grande. Então, é horário, agendamento, trabalho o tempo todo, e eles lá ganham por hora, então eles são otimizados o tempo todo. Sim. E recebem um salário digno e atraente, até porque eu falei aqui no início, e as pesquisas demonstram que o salário ainda é o maior atrativo. Então, isso precisa de mudar. Essa mudança, eu não sei a que momento vai chegar, mas ela vai ter que chegar. Eu acho que é uma purificação que vai ter que ocorrer. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Profissionalizar os setores de uma maneira geral, né? A gente tem estatísticas, não estou desmerecendo o trabalhador brasileiro, sim, lógico, tem outros fatores. Mas estatísticas falam que o trabalhador brasileiro ainda é muito longe da produtividade de um trabalhador americano, um trabalhador europeu. Mas aí eu faço alguns posicionamentos em defesa deles, né? A qualidade de vida, né, de quem trabalha lá, a automatização, o nível de tecnologia que eles usam, etc., aumenta a produtividade deles. Sim. Né? O nível salarial também, né? O cara especializado, ele ganha por hora um salário muito bom. Então tudo isso a gente vai precisar e já está acontecendo. A falta, né, da mão de obra, a dificuldade, você tem que começar a valorizar aqueles que você tem,
fazer com que ele produza mais, tenha uma produtividade maior. E isso vai acontecer naturalmente. Isso é bom, isso não é ruim, não. Tá? É uma coisa boa, eu acho que é uma purificação para o bem. Mas não é fácil a gente navegar na nova geração. Né? Eu tiro pelos meus filhos. E eu já me adaptei num monte de coisa. Né? Até me falas que eu fazia, que eu não faço mais. Uma série de coisas. Eu tenho uma filha, por exemplo, e ela não vai ficar zangada eu falar isso com ela. Ela tirou a carteira de motorista. Pai, eu não quero dirigir carro, eu tenho Uber, não quero carro. Carro é perigoso, pode acontecer uma coisa e tal. Então, assim, a pegada é diferente. Né? E aí a gente tem que entender isso e administrar isso. Não tem jeito. Teve uma mudança muito grande nas gerações, né? Quando a gente pega um builder de 70 e pouco, um baby boomer de 60 e um X de 50, ainda tem uma certa semelhança de comportamento, atitude, princípios e valores. Quando você vai para o Y, Z, o Z é o milênio, o Y é o milênio, nativo digital depois, muda muito, mudam princípios, valores, sonhos, né? E aí a gente, quando olha para o retrovisor e vê como é que a gente construiu as coisas e compara para-brisa dianteiro como é que os jovens estão construindo, tem um choque. Muito grande. É por isso que a gente tem que ter muita humildade para ouvir, e eles também, né? Exatamente. O povo oriental, o mais velho é endeusado. Botando a música, que a gente adora a música, né? Você me diz que seus pais não entendem, mas vocês não entendem seus pais. O cara já falava isso lá atrás. Legião, né? Nós somos fãs de Legião. Dudu, outra coisa, o Espírito Santo. Nós estamos vendo o Espírito Santo com um desenvolvimento fantástico, considerado uma ilha dentro do Brasil em vários aspectos. Vários aspectos, né? Isso é uma realidade. Você é um empresário que conhece o Estado inteiro, mas além de tudo você tem uma visão macro do Estado, porque você é o primeiro vice-presidente da FINDES, que você já completa 10 anos de FINDES agora. Fala um pouquinho do Espírito Santo pra gente. Cara, assim, aonde a gente vai, a gente tem que admitir que o Estado do Espírito Santo já teve momentos horríveis lá atrás. Né? A gente lembra disso, não vale a pena citar, quando tinha... crime organizado envolvido em toda a política e tal, não vamos entrar nisso. E depois disso veio uma sequência de bons governos, alguns até intermediários, não vou citar aqui nomes, etc. Mas veio uma sequência de bons trabalhos no Estado do Espírito Santo, né, que vem até hoje. Né, com o atual governador, eu também considero um trabalho bem feito. E isso atrai, né? Aí a gente pega o Estado, né, ouve isso em todos os lugares que a gente vai, que o governo está. O Estado, a nota A do Brasil durante 20 anos, foi o único. Alguns estados entraram na nota A, como Mato Grosso, por exemplo, porque na pandemia receberam muito recurso do governo federal e conseguiram equilibrar, e com um bom trabalho também conseguiram atingir essa nota. Hoje o Espírito Santo é o único A mais. Então, um estado equilibrado que investe muito. A mais. O nome da empresa. A mais. Então, que investe muito e isso é atrativo. Né? Nós temos uma série de coisas. O Espírito Santo precisa desenvolver, isso é notório em todos os eventos que a gente faz. A gente precisa de melhorar a nossa logística ainda. Né? O Espírito Santo tem um desafio enorme pela frente, porque com a reforma tributária, a tributação é no consumo. O Espírito Santo é um estado exportador, não estou falando de exportador só para outros países, para dentro do Brasil. Né? O setor industrial cresce muito, a gente vê isso na FINDES, porque né, os recursos que vêm da FINDES vêm da indústria. Né? E a gente vê que esses recursos estão sempre em crescimento. E, inclusive, eu não me lembro quantos anos agora, tivemos uma estatística recente, que dobrou em coisa de 10 anos, ou coisa parecida, boa. Essa arrecadação desses recursos que vêm da indústria. Então, assim, é um estado altamente industrializado hoje, proporcional à população, mas com esses desafios, qual vai ser o atrativo? Né? Porque em 2032 ou 33, se eu não me engano, acabam os incentivos fiscais. Isso, exatamente. O Espírito Santo usou muito dessa ferramenta. Verdade. Né? De trazer hoje o Parque Logístico do Espírito Santo, é fabuloso, industrial. Então, assim, a gente está revendo. Existem vários fóruns já cuidando disso. Eu participei de um agora, que é o ES500, né? Que inclusive é uma lei, né, estadual, criando esse fórum. Tem um outro fórum também, que eu me esqueci o nome, eu representei o Baraúna numa vez, também já discutindo. O Espírito Santo tem as vocações de turismo, desenvolver o turismo, logística, né, melhorar, né, essa malha rodoviária de duplicação, agora, né, com a renovação do contrato da 101 deve melhorar, da ferrovia que precisa também, ligando ao Rio de Janeiro, ao Porto de Açu, e por ali vai. Sim. Então, assim, a gente precisa desses gargalos. E o Espírito Santo, a gente até assim, um acordo informal de falar que o Espírito Santo
a União está em débito com o Espírito Santo. O Espírito Santo, há muitos anos, manda muito mais recursos para o governo federal. Sim, do que volta, sim. Isso é histórico. Né? E comparado em alguns estados do Nordeste, que é totalmente contrário. Recebe um caminhão de dinheiro e manda muito pouco. Não que ele... Por motivos. É o Estado em desenvolvimento. Né? Por exemplo, você pega um estado como o do Maranhão, é 6 vezes o tamanho do Espírito Santo, com o dobro da população. Então, é um estado enorme e pouco povoado. Então, existem estados realmente que precisam desses recursos, não estou sendo contra. Mas o Espírito Santo está cobrando agora esse saldo lá que está muito positivo para o governo federal. Muitos anos que isso é discutido, muitos anos que o Espírito Santo ele é deficitário, né? E o governo é superavitário nessa troca. E aí, falando disso, você pega hoje o Espírito Santo, primeira ZPE, né, que é a zona de produção e exportação privada do Brasil. Né? O vice-presidente Alckmin esteve aqui, lá em Aracruz, né, o porto de Metame. Sim. Né? Então, ali vai ser ali é um desenvolvimento absurdo, né? Conseguimos, através, né, politicamente, trazer a região da Sudene até ali, Aracruz, entre alguns outros municípios, né, que tem uma série de alguns benefícios interessantes. E precisa. Então, assim, o Espírito Santo, nesse aspecto, realmente tem dado exemplos ao Brasil. A gente vai para outros estados, conhece pessoas, empresários, todos eles só veem o Espírito Santo como um estado admirável de fato. E realmente estamos no caminho certo. Temos problemas? Temos, mas temos muita coisa boa acontecendo. O estado realmente. E o Espírito Santo, interessante, ele tem indústria, tem comércio, e ele consegue manter uma tradição cultural, ele consegue manter o Socol, ele consegue manter as montanhas. Sim. Esse final de semana, eu estou há 30 anos no Espírito Santo. Eu nunca tinha ido na festa da polenta. Já fui algumas vezes. Pô, maravilhoso, né? Inclusive aquela caravana foi até lembrada lá da caravana. E eu fui. E é impressionante, assim, a cultura sendo registrada, né, sendo mantida. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, com todo o desenvolvimento logístico, de infraestrutura, comércio, indústria, negócios, ainda se mantém uma tradição cultural também, como aquela festa maravilhosa, que trata de cultura, de costumes, etc. Agora, Dudu, uma outra coisa também. Você tem uma experiência também com o exterior, com exportação, né? Você trabalhou com isso. Essa é uma grande ameaça mesmo que nós temos, por exemplo, produtos que chegam de fora, produtos que chegam da China, com qualidade e preço baixo. Eu sofro isso hoje na pele. Como? Explica pra gente como é que é isso. Pneus, né? Que é um segmento importante para mim. Né? Pneus, eu fiz um contrato com uma empresa nacional, né? Com a Goodyear. Né? E durante um período foi bom, porque foi no meio da pandemia, a gente transformou 10 lojas no meio da pandemia, com, olha, uma coisa assim realmente assustadora. E ficamos com uma indústria que o pneu é fabricado aqui dentro. É a indústria americana, mas tem 100 e poucos anos de Brasil. Okay. Né? E por aí foi. E aí, com alguns fechamentos no mercado americano, o mercado americano impôs algumas cotas ao produto chinês, a esse produto pneu chinês, começou a sobrar pneu e a China começou a buscar outros mercados. Né? E até 2023 era histórico no Brasil as fábricas nacionais terem 65% do mercado. Pirelli, Goodyear, Firestone, Dunlop, por aí vai. E de 2023 para 2025 hoje, mas já em 2024, 2 anos. Inverteu. Os pneus chineses hoje, os pneus importados em geral, mas a maioria chinês, são 70% do mercado. 30 em 2 anos, muito grande. Mudou isso. Em 2 anos. Então, isso é estatística fornecida pela própria Goodyear. Né? Então, assim, é uma revolução muito grande. Eles vêm com um produto bom, o produto deles é bom. Tem qualidade. Barato. Não tem essa história, da China, não. E assim, as indústrias nacionais brigam muito, porque tem pneu que não paga o custo da borracha, o peso da borracha. O pneu chega pronto aqui com o preço da borracha aqui no Brasil. Chega pronto com qualidade. Com qualidade. Então, assim, é uma revolução muito grande, mas tem acontecido no mundo inteiro, né? As monomarcas sofrendo um pouco, né? Mas existe esse público ainda, mas o mercado brasileiro é um mercado, né? Muita questão preço com qualidade. Então, e agora está acontecendo a mesma coisa com os carros chineses. Os carros chineses vieram para trazer um produto com muito mais sofisticação, às vezes, e tal, do que um concorrente à altura. Né? E também, por exemplo, eu vejo pessoas hoje que só tem carro chinês em casa. Na hora de comprar, poxa, eu vou comprar um carro nacional, um carro importado dos Estados Unidos, o dobro do preço e oferece igual ou até menos. Então,
eles vêm muito forte. O chinês tem que ter um cuidado grande. Não quer dizer com isso que eu acho que deva fechar o mercado, não é isso. Mas assim, tem que acompanhar, porque é difícil competir. Eu estive na China por 4 vezes, trouxe produtos de lá, ia no interior, visitava fábricas, né? E assim, a estrutura que eles montam, a estratégia que eles têm no país dele, até os Estados Unidos é difícil de competir hoje. É muito difícil. Aí nego fala, a pessoa fala, né, mão de obra, que é barato e tal. Existe muito disso ainda no interior da China. Né, mão de obra, mas eles vêm evoluindo muito. E eles têm uma pauta, né? O chinês tem uma pauta. Eles querem isso. Aí eu fui numa cidade lá para visitar um fabricante lá, num trem-bala daqueles de 380 km por hora, 500 quilômetros, eu me lembro que fez em 1 hora e pouco. E aí, cara, cheguei numa estação ferroviária, no meio do nada. Mas assim, o aeroporto de Vitória é quase que, vamos dizer assim, uma partezinha pequena da estação, uma coisa futurística. Gigante. Com 50 estradas de ferro para um lado, 50 para o outro. E nenhum trem passando. Eu falei, gente, aí perguntei ao tradutor que morava na China, estava com a gente. Ele falou, não, aqui porque é o seguinte, o governo chinês, essa região que vai ser uma região metalúrgica. Então ele vem e já constrói estrada, rodovia, ferrovia, pensando para daqui a 50, 60, 70 anos. Então é uma pegada diferente. Tudo tem facilidade de logística, né? A fábrica produz, ali já tem uma ferrovia do lado, que já desembarca no porto e tal. E no Brasil, nós temos que botar nas estradas, né? As estradas ainda deficientes, um país que só vive. Então, o custo do Brasil é impossível competir. Estima-se que o custo do Brasil hoje é R$1 trilhão por ano. É muita coisa. Então você imagina, né, o custo de desperdício no Brasil, de não ter essa logística boa e uma série de atividades. Né? Então a CNI fala isso. Então é muito difícil de competir realmente nesse nível. Agora, Dudu, um pouquinho sobre essa questão do tarifaço, o quanto isso tem influenciado, saídas para isso. Como é que você está vendo essa questão? Falando de Espírito Santo. Né, alguns dos principais produtos do Espírito Santo foram tarifados na veia. Né, o café, por exemplo, recebeu a tarifa. Parte das rochas, né, quartzito não entrou, mas granitos e rochas, mármores, todos entraram no tarifaço. Esse é um setor que tem sofrido um pouco, assim, até um pouco mais, vamos dizer assim. O café também tem esse problema, né? Aí temos toda a produção de pimenta do reino, essas coisas que o Espírito Santo... O setor metalúrgico é fortíssimo do Espírito Santo, são um estado, né? Temos aí, né, 2 grandes indústrias, né, exportadoras de aço. Muita coisa foi retirada do tarifaço, então teve uma certa ajuda, mas teve alguns projetos que tiraram o pé um pouquinho, esperando para ver o que vai dar. Então, assim, a nível Brasil, ele afeta, não quer dizer que não afeta. Né? 12% das exportações brasileiras. Muita coisa. E aquelas indústrias que, por exemplo, temos aqui indústrias, por exemplo, de pescado, que era 100% do mercado americano. E são tarifados. Então, alguns produtos ainda chegam com uma certa competitividade lá, porque não acha, mas outros simplesmente param. Né? Não tem como competir. E são mercados, por exemplo, o mercado de granito. A gente deixa de atender lá o mercado de granito, por exemplo, nos Estados Unidos. Existem outros mercados que deixam de atender. Depois, para você recuperar esse mercado de novo, não é fácil. Tem hoje aí, se não me engano, Turquia, China, vários países que estão também produzindo pedras, né, para atender. Então, assim, existe realmente uma preocupação grande com isso. Tem sido feito um trabalho muito grande para redução, mas nós não sabemos ainda como é que isso vai se comportar. Legal. Dudu, o que você vê de oportunidade hoje? Uma pessoa que tem um negócio aqui ou que quer vir para o Espírito Santo, onde você vê nichos de oportunidade de negócio? Mundo corporativo, iniciativa privada? Rapaz, na atividade industrial é muito claro isso. Grandes indústrias que vieram para cá recentemente, quando a gente fala recentemente, de 10 ou menos anos, né, 5 anos para cá. Né? Hoje a gente tem aqui, para falar, Cacau Show, né, uma das maiores indústrias dela. Nós temos aqui a Olam, Olim, como é Olam mesmo que se pronuncia, né? A Olam, que é um grande player, né, do mercado da Indonésia, daquela região asiática, que veio produzir café aqui, né, solúvel, café envasado em cápsulas, só para exportar, basicamente. Né? Você tem aí a VEG, que está em Linhares, muito grande. E temos vários outros polos industriais. Então, Cacique, de café também, muito grande. Então, assim, o pessoal vê a oportunidade. Né? Tem uma Marco Polo, por exemplo, lá em São Mateus, que está duplicando a produção dela. Então, assim,
a gente vê realmente que existe oportunidade, né? Aí tem uma série de fatores que fazem esse pessoal vir para cá, né? Aí incentivos, né, estaduais, cidades, né, onde tem facilidade, que tem pouco, que a qualidade de vida é boa, isso também importa muito, é um trabalhador com uma qualidade de vida. Isso atrai, né, bastante. A logística do Espírito Santo está no meio dos estados do Sudeste todo, a 1.200 quilômetros você está nos 4 maiores mercados do Brasil. Então o Espírito Santo, e tem uma logística enorme, portuária, muito grande, um dos maiores complexos portuários do Brasil. E agora né? E até para exportação também para outros países, nós estamos de cara lá para, né, a Europa, para aquela área de lá. Então, tem muitas oportunidades realmente do Espírito Santo. O setor logístico, por exemplo, do Espírito Santo é enorme. No meu setor, por exemplo, de autopeças, todos os grandes distribuidores de autopeças do Brasil estão no estado do Espírito Santo, estão presentes aqui. Né? E você vê que cresce cada dia mais. Você olha a logística do Espírito Santo, importação de carros, importação de avião. O Espírito Santo, quase todos os aviões que chegam aqui importados, particulares, vêm pelo Espírito Santo. Então, assim, tem muita oportunidade aqui. Tem oportunidade, tem vaga, tem emprego, com certeza. Tem, sem dúvida. Dudu, você tem 50 anos de Casa de Silencioso, né? E tem lá uns 35, pelo menos, ou 40 que você está no mercado. O carro elétrico, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Você entende de carro como ninguém. Fala pra gente. O carro elétrico. Quando eu fui presidente do sindicato, eu comecei em 2015. Em 2015, eu já organizava um grupo de 10 empresários, eu mais 9 empresários, fomos 5 anos seguidos. A gente tinha um ano na automecânica na Alemanha e um outro ano na SEMA Show, que é uma pegada diferente de Las Vegas. Inclusive o pessoal está indo agora no final do mês, não pude ir, por motivos, né, saúde, familiares e tal. Então, assim, eu já olho o carro elétrico há muito tempo que eu vejo o carro elétrico. Na Alemanha, principalmente na automecânica, já se fala em carro elétrico há muitos anos. O que acontece? Eu estive, por exemplo, no Vale do Silício, lá na Califórnia, tenho vídeos de lá, inclusive, estou falando de 8 anos atrás. Por exemplo, na Google, estacionamento da Google, tem um estacionamento de carro elétrico e estacionamento de carro convencional. Do elétrico, aí tem um isolamento, né, do solo, e em cima uma placa solar móvel, que ela vai de acordo com o sol, carregando aquele carro. Então o cara vai trabalhar, deixa o carro carregando ali, então já vinha acompanhando isso. Só que para você ter o carro elétrico, você precisa de já tem melhorado essa estrutura, essa infraestrutura. Quando veio para o Espírito Santo, junto à EDP, né, e a Findes fizeram uma parceria de lançar que o Espírito Santo fosse todo navegável com carro elétrico, ou seja, postos de abastecimento carga rápida. Então foi colocado em Cachoeiro, aqui em Vitória, tinha em Venda Nova. Então você poderia ir, um carro daquela época estimava 250 ou 300 km de autonomia, só com eletricidade. Ele podia ir, que ia ter um posto de abastecimento. Hoje já está popularizando mais. Você precisa de ter 2 coisas para comprar um carro elétrico. Você precisa de ter lugar para abastecer e gente para consertar. E aí é uma parte onde me tocava. Até bem pouco tempo atrás, ninguém mexia em carro elétrico. Uma colisão, o cara não mexia, porque o carro elétrico tem que saber tirar a energia do carro, desenergizar, que a gente fala, para poder mexer nele, porque tem cabos ali de alta voltagem que, se a pessoa não tiver com um isolamento perfeito, ela é eletrocutada. Vai ter problema. Inclusive, há muito tempo atrás, morreram na Europa. Estou falando assim, em um ano, 80 socorristas no ano de carros elétricos e híbridos, né? Porque ia lá, por exemplo, atender um acidente na estrada, que precisava de cortar o carro para tirar a pessoa, e usava aqueles alicates poderosos, pneumáticos, cortava o cabo sem isolamento, morria eletrocutado. Então, mas é basicamente isso, precisa de ter pessoas que consertam e lugar para abastecer com facilidade. Enquanto isso não houver, o híbrido é uma grande opção. O Brasil tem uma infraestrutura muito pequena só para elétrico. Acho que o carro elétrico não vai ser o padrão único. O Brasil vai ser uma mistura de carro elétrico, carro híbrido, carro flex. Nós temos o etanol, né? Eu, por exemplo, tenho abastecido carro. Um carro, ele não é flex, o outro só com etanol. E assim, é renovável, né? É uma vantagem competitiva que o Brasil tem. Menos poluente. Então, assim, mas o carro elétrico somente, ainda eu acho que não é uma opção ainda. Por exemplo, se a pessoa tem um trajeto urbano, onde ele carrega na casa dele e tal, etc. Mas, por exemplo, o Brasil é um país continental. Se você for sair daqui para a Bahia, você tem que fazer um planejamento muito grande. Lógico, ter certeza da que onde lá você vai estar abastecer e tal. E tem relatos de pessoas que chegam num posto, por exemplo, no meio da estrada, que tem o carregador rápido, que em 20 minutos carrega 80% da bateria,
que aí e um carregamento a gasolina você carrega em 5 minutos, menos de 5 minutos. Então já ficou mais competitivo. Mas às vezes você chega lá, tem fila de carro para carregar. Então a gente precisa ter essa infraestrutura. Né? A Tesla, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem a infraestrutura de posto de abastecimento dela, de carro elétrico. Então você aperta no aplicativo da Tesla, eu quero ir de Miami a Chicago. Ela vai te dar já tudo pronto, mostrando onde você vai carregar, onde está disponível o carregador, você já vai parando, carregando e vai. Então, essa infraestrutura nós não temos ainda. Mas tem uma pegada boa, eu acho que o carro elétrico, para as oficinas mecânicas, é uma mudança muito radical. Né? Um carro a combustão tem 75 mil itens em média, e o carro elétrico tem 15 mil itens. Né? O carro elétrico é um celular com uma roda. 75 mil itens. Você acaba com toda aquela parte de motor, de cabos, de injeção, da parte de combustão, aquilo acaba tudo. Né? Então você vai ter ali uma transmissão, né? Em alguns casos ainda tem sistema de arrefecimento, precisa de arrefecer a bateria, e o resto é suspensão, freio e tudo, né? Não tem embreagem, não tem câmbio de marcha. Então isso tudo muda muito, né? Muda muito, muda muito mesmo. E também em muitos locais não tem como abastecer, né? Meu prédio fez um estudo lá, não tem como abastecer. Alguns conhecidos também fizeram estudo que queriam pensar em carro elétrico. Certo. E aí não tem como abastecer, porque teria que fazer uma mudança na carga, não sei o que e tal. Mesmo, então também é um dificultador. Quem mora em casa ou num prédio mal estruturado ainda consegue. Fora isso, a pessoa não consegue. Né? Mas é um carro maravilhoso. Para quem tem, eu tenho amigos que têm, eu já dirigi carro elétrico. É um carro maravilhoso, baixo nível de ruído. Então, assim, tem o perfil de gente que tem facilidade de abastecer e tudo. Agora, consertar. Nós lançamos aqui no Senai, né? Eu sou conselheiro do Senai há muitos anos, e lançamos aqui o curso para carro elétrico no Espírito Santo. Né? Nós temos um centro lá formando pessoas. Ali no Beira-Mar. Né? São 5 níveis de certificação daquele profissional, desde a pessoa que faz a faxina no ambiente de carro elétrico, até aquele profissional que vai trocar a célula da bateria do carro elétrico. Então já estamos com essa pegada, isso a gente já está diminuindo. Essa infraestrutura nós já estamos melhorando. E de abastecimento também tem melhorado, mas ainda é complexo. Ainda é complexo. Dudu, uma última coisa aqui para a gente conversar. Você sempre teve um justo meio termo. Aristóteles falava muito isso. Aristóteles disse que tem que... Aristóteles, nosso Aristóteles lá da vida, e tem o Aristóteles também, né? Mas ambos são sábios, né? Ambos são sábios. Aristóteles falava que tem que ter o justo meio termo. O que ele queria dizer com isso? Cuida disso, mas também cuida disso, não descuida disso. Né? Mês que vem eu entro na academia, em janeiro eu faço tal coisa. Bom, e você é uma pessoa que faz isso muito bem. Você trabalha, você se diverte, né? Nós temos esse perfil, amigos em comum. Atividade também voluntária. Como atividade voluntária, exatamente. Porque as pessoas não sabem, né? Que você está lá no Sindirepa, quando você estava no Sindirepa, pô, o Dudu estava ganhando um dinheirão, mas é voluntário. Não, agora na Fins, então está ganhando uma fortuna, né? Então, tem até um caso depois, se quiser que eu conte. Pode contar. Quando a presidente Cris estava na Fins, antes do Barahona, né? Eu era o vice-administrativo dela. E foi feita uma reportagem com ela. Um dia com a presidente da federação, né? Com uma mulher de destaque, sim, hoje é vice-prefeito da capital. Nossa, né? Vice-prefeito, assim. Uma pessoa que eu gosto bastante. Então, assim, e aí fizeram um dia com ela, né? A quantidade de assuntos, né? Que um presidente de federação tem que dominar, né? É um setor tal, setor outro. Então, assim. E no final do dia, ela foi, já era quase noitinha, ela foi com um repórter para finalizar o dia dela. Depois fizeram foi naquele um programa da Gazeta que tem no final da tarde, né, de reportagem, né, e tal, Espírito Santo Notícias, né, fizeram um intervalo todo sobre o movimento dela do dia, e realmente é uma loucura. E aí o repórter sentou do meu lado, lá esperando ela, fazendo uma reunião virtual, aí ele virou e falou assim, nossa, mas como é que essa mulher entende tanta coisa assim e tal? Eu falei, tá preparada, se preparou para isso, né. Aí ele falou assim, e ela deve ter um salário alto, né? Eu falei assim, rapaz, você não tem noção quanto que ganha uma mulher dessa. Aí ele falou assim, eu vou falar, tem valor. Essa mulher deve ganhar mais de 100 mil por mês. Eu falei, que 100 mil? Ganha mais. Aí ele falou, mais é mesmo, mas merece pelo que ela trabalha, porque ela... Eu falei, olha, então deixa eu te falar uma verdade pra você não publicar nada senão... aí. Eu muito brincalhão sempre. Ela é voluntária, ela não recebe nada. Né? Isso aqui é um trabalho voluntário, muito pelo contrário, ela ainda como mulher tem que andar bem vestida, ela ainda tem que bancar, bancadas por ela mesma. Né? E as pessoas não acreditam nisso. Então eu faço todos os lugares que eu estou. E quando eu estou representando o presidente Barahona, representando o meu sindicato,
não deixo de falar que somos isso é importante, voluntários. é importante. Eu não tenho nenhum salário, vou lá, largo às vezes a minha empresa, a minha vida privada, para cuidar, porque eu gosto de fazer. Aquilo é um trabalho de quem gosta e que está preparado, a gente vai se lógico. Não, com certeza. Mas as pessoas não têm essa noção. Não que o Dudu deve estar ganhando uma fortuna, deve sim. O presidente da federação, a única coisa que ele tem é um carro com motorista que precisa ter. Lógico. Que ele vai no palácio, vai não sei aonde, o tempo todo não tem onde estacionar. Se ele tivesse que dirigir, ele não conseguia cumprir a agenda. Sentido. E o carro, eu falei isso agora no evento, o carro do presidente da federação é o escritório dele. Ele entra ali trabalha o tempo todo, então não é mordomia, não é luxo nenhum. Sim, certeza nenhuma. Certeza. Dudu, uma mensagem final que você deixaria para o mundo corporativo, para os empresários, para os jovens que estão chegando também, né? Porque nós temos um processo sucessório acontecendo em várias empresas e hoje com essas questões de gerações, o convívio de gerações, hoje a gente ainda tem conflito de gerações, esse é um grande desafio. Como é que a gente transforma conflito de gerações em convívio de gerações para que as empresas privadas possam ter perpetuidade, possam ter longevidade e principalmente manter o legado, mais do que o patrimônio, manter o legado. Que mensagem final você deixa para essa turma toda? A mensagem final foi de uma ideologia minha, não vou dizer ideologia, não é política, que eu estou falando nada de política, sim, mas uma ideologia minha que me dizia sempre o seguinte: ficar só reclamando do que está acontecendo, reclamando, né? Porque o governo criou isso, o outro não sei o quê, o fiscal daqui e tal. Então, assim, poxa, eu quero participar para mudar. Não adianta só ficar sentado, né, reclamando. Então, isso é que me mobilizou, me colocou na minha mente de ir para o sindicato, né, patronal, no meu caso patronal. Também tem um sindicato dos trabalhadores, que a gente tem o maior respeito, não tem problema nenhum com isso. E me falou assim, através do sindicato eu vou poder fazer alguma coisa. Para mudar, nem que seja para o meu setor, né, buscar uma parceria com os órgãos públicos para que melhore o nosso ambiente. E daí fui, né, galgando, né, com todo quarto presidente, sempre fui conselheiro de sede Senai, então as decisões a gente ajudou a tomar ali junto. Hoje estou como primeiro vice-presidente da FINDES, que é um cargo que tem algum poder decisório, exatamente mudar. Então, o conselho que eu deixaria hoje nós empresários temos um ambiente muito difícil ainda de trabalhar no Brasil, né? E por quê? Porque também deixamos de participar do jeito que deveríamos, né? Temos vários órgãos importantes, como a CNI, estou falando especificamente da indústria, a própria Federação dos Indústrias, que atua muito bem, tem parceria com o governo do Estado maravilhosa, por exemplo, a FINDES, como a CNI também tem governo federal. Então, não deixe de participar dessas instituições, né? De se associar, porque ali é aquela historinha da resiliência, né? E também do conjunto é mais forte do que o... Assim, do que a pessoa Você não sozinha consegue levantar uma pedra de uma tonelada sozinho, mas junto você consegue. Sim. E a gente participar desse processo político, né? Participar das decisões do país, nem que seja como parceria dos órgãos públicos, isso acho que está faltando. A gente vê uma certa dificuldade das pessoas, aí quando outros dizem, esse sindicato, não, né? Sindicato não quero participar, mas é ali, é o começo, é a porta de entrada da mudança. Sim. Então, eu convido a todos os empresários que ainda não conhecem, principalmente o da indústria, que venham conhecer, né, dentro do seu setor, buscar o seu sindicato da lida setorial. E muitas coisas acontecem através do sindicato, da própria federação, da CNI, né, de combater o bom combate para que tenhamos realmente um ambiente bom. Né? Não adianta a gente ficar só reclamando e não tentar fazer nada para mudar. Isso não adianta, entendeu? Então essa é a pegada que eu deixaria. Que bom. Me lembro muito do Nivaldo, nosso amigo Nivaldo, que ele falava que, numa palestra que ele estava fazendo, ele falou sobre reclamação, e eu achei aquilo fantástico. Novamente. Clamar não é pedir, é suplicar. A ação é que alguém faça o que a pessoa deveria fazer. Então ele falou, gente, reclamação é ficar falando o tempo inteiro para alguém fazer o que você deveria fazer, né? Então, exatamente. Nivaldo... eu sou muito associativismo, o associativismo me ajudou muito, me ajuda muito, né? É também um porto seguro para a gente, é um lugar onde a gente tem uma demanda, um problema muito sério na nossa empresa, a gente vai buscar pessoas que entendem daquilo, pessoas que estão preparadas para aquilo. Então eu acho que as pessoas, essa é a pegada, procure se associar, nem que seja no seu setor, na sua associação do seu município, como temos aí CDL, tem várias associações, né? A Sevilla, em Vila Velha, estou citando alguns exemplos, né? Não deixe de se associar, porque ali é que realmente a gente passa a ter um objetivo, né? Um target,
de buscar essa mudança de melhoria do que a gente precisa para desenvolver e crescer e disputar. Tá bom. Eu queria te agradecer e aproveitar que tem pessoas aqui perto da gente também que nos assistindo para deixar aqui a aposta do próximo Fluminense e Botafogo, né? Então quem perder vai pagar o almoço pro outro, pode ser lá do Netão, ele é Botafogo, eu sou Fluminense. Então tá aqui a aposta, quem perder paga o almoço pro outro. Netão, será um prazer. O Botafogo é uma paixão da minha vida, né? Sempre foi como era do meu pai. Então, assim, isso aí eu vou morrer com essa tá paixão. Bom, obrigado por tudo. Tá já, Cláudio, querido, imagina, prazer estar contigo querido, aqui. muito obrigado. Espero ter contribuído em alguma coisa aí. Tá, 100%. Pessoal, um forte abraço a vocês. Abraço a todos. Quando ficar pronto aqui a gente divulga, bota os contatos do Dudu também para vocês fazerem contato com ele. Além de um excelente empresário, na Findes também, um excelente gestor, uma pessoa do bem, um grande amigo. Fique com Deus. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até logo.